No princípio de tudo, Augustus Nicodemos, capítulo 2, haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3 até o versículo 13, os 3 primeiros dias. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e às trevas noite. E foram-se a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu. E foram-se à tarde e à manhã, o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus, produza a terra os vegetais, plantas que deem semente árvores frutíferas, que segundo suas espécies deem fruto que contém a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo suas espécies, e árvores que davam fruto que continha a sua semente, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e foram-se a tarde e a manhã o terceiro dia. No capítulo anterior, vimos que Moisés deve ter escrito o livro de Gênesis, bem como os demais livros do Pentateuco. Durante os 40 anos que passou peregrinando pelo deserto, com o povo de Israel, depois de tê-los tirado do Egito. O mais provável é que tenha sido às vésperas de entrar na terra prometida. Pelo menos o livro de Deuteronômio, o último dos 5, claramente diz que é o registro das pregações de Moisés nas planícies de Moabe, que ficava do outro lado do rio Jordão, em frente à cidade de Jericó, antes de atravessarem. Assim entendemos que foi nessa ocasião, ou pouco antes, que Moisés compôs o que conhecemos como Pentateuco, os 5 livros, dos quais Gênesis é o primeiro. O alvo de Moisés era reorientar a visão teológica dos israelitas, depois de eles terem passado 400 anos no Egito, onde aprenderam falsas religiões, uma visão de mundo equivocada, conceitos errados sobre a vida. Agora que estavam prestes a entrar na arca que Deus havia prometido. Esta estava ocupada por 7 nações que compunham a etnia dos cananeus, e eram nações pagãs, que também tinham falsos deuses e ideias erradas a respeito do mundo, de sua origem e de todas as coisas em geral. Então era preciso que houvesse esse realinhamento dos filhos de Israel com o Deus verdadeiro e sua visão de mundo verdadeira. Portanto, o alvo de Moisés nesses 5 livros, particularmente no livro de Gênesis, é, primeiro, mostrar a superioridade do Deus de Israel frente aos deuses do Egito e aos deuses dos cananeus que estavam diante deles. Moisés também pretendia explicar a origem de certas leis que Deus tinha dado e que poderiam parecer estranhas aos judeus que estavam vivendo há tanto tempo no exílio, como, por exemplo, as leis que tratam do descanso depois de 6 dias de trabalho, ou porque o casamento tem que ser monogâmico e heterossexual. Moisés queria explicar a origem dessas leis que Deus estava passando para a nação. Também era preciso dar uma base teológica e moral para a conquista da terra. Os israelitas estavam prestes a entrar em uma terra que já estava ocupada. Eles teriam de derrotar aquelas nações, expulsá-las de lá e tomar posse daquela terra. Mas com que direito fariam isso? O livro de Gênesis nos diz: com o direito que Deus lhes deu,
pois se Ele é o Criador de tudo, Ele dá a terra a quem quer, e Ele resolveu dá-las aos descendentes de Abraão. Este é um dos pontos que precisavam ficar claros para a nação de Israel quando estava às vésperas de cruzar o rio e entrar na terra prometida. Também era preciso explicar a origem da aliança de Deus com Israel, porque Israel fora o povo escolhido por Deus, porque ele não fez uma aliança com o Egito ou com a Mesopotâmia, ou com a Síria ou com qualquer outra das nações tão conhecidas ou poderosas naquele tempo, porque justamente com Israel. Assim, são essas as questões de que Moisés trata no livro de Gênesis. Ele mostra a origem e a base de todas essas coisas. Nos 2 versículos iniciais que vimos no capítulo 1, Moisés descreve a criação do mundo pela palavra de Deus e nos revela certas coisas sobre Deus e sobre o mundo. Revela que o Deus de Israel está acima de sua criação, que ele sempre existiu, que não é criado, mas eterno, que é um ser pessoal, que tem um propósito, que é todo-poderoso e decreta tudo somente pela sua palavra, que é autoexistente, não depende de nada para existir, que criou o mundo do nada somente por sua palavra, e que ele começou criando a matéria bruta, que a princípio era uma massa sem forma e vazia, composta de terra e água, onde havia trevas, mas que ele já se preparava para organizar, e sobre a qual o Espírito de Deus pairava. E o que vem na sequência no texto que analisaremos neste capítulo é o relato que Moisés faz de como em 6 dias Deus deu forma àquela massa informe, tornou-a habitável e preencheu-a com vida, inclusive com a vida humana. E é essa sequência que vamos ver, portanto. Próxima leitura, considerações introdutórias.